Minha mente é uma via congestionada. Muito boa noite, me chamo Paulo Gabriel e sejam bem-vindos a Apenas Me Expressando. Não sei, acabei de inventar um nome para um possível quadro, onde eu só falo e falo, como se estivesse desabafando ou conversando. E é isso, né? E o assunto de hoje é de como a minha mente é uma via congestionada. Sabe o horário de pico? Todo mundo quer ir para casa depois do trabalho, um trânsito enorme, vários carros no meio de uma rua, um trânsito enorme. Essa é uma representação da minha mente. Sim, juro, véi. Estou pensando exatamente como começar esse vídeo. Eu não criei nenhum roteiro tipo, só anotei tópicos e queria falar sobre eles. Eu particularmente me cobro bastante quando eu vou fazer alguma coisa, sabe? Tipo, teve um vídeo que eu fiz, acho que foi semana retrasada, quando eu viajei para Recife, que eu queria fazer um vlog. Já era uma ideia que eu tinha faz muito tempo na minha cabeça. E aí eu aproveitei a oportunidade dessa viagem para Recife, que eu fui fazer exame, e falei para mim, não, eu vou gravar. Quero um bate-volta. Bate-volta, né? Eu fui na quinta e voltei na sexta. E aí eu falei pra mim, não, eu vou gravar o vlog, que vai ser eu indo fazer o exame. Já tinha uma ideia de como eu queria fazer, queria colocar uns memes, queria botar uns cortes secos, que é no estilo de vídeos que eu gosto de assistir e eu queria me inspirar, né? Até aí, beleza. Eu gravei o vídeo e eu penei um pouquinho pra editar, porque às vezes eu tenho um sério problema em continuar as coisas que eu começo. Na verdade, difícil pra mim já é começar, mas já já eu chego nesse ponto. Então eu editei e resolvi postar. Só que o que acontece? Quando eu editei, tinha uma função que era de linkar overlays, né? Tipo textos, coisas que ficam tipo em cima do vídeo. Tinha uma opção de, caso eu mexesse no vídeo base, o texto iria se mover junto com o vídeo. Só que no meu da edição eu desativei essa função e eu não percebi. E por isso eu terminei os cortes no vídeo e no momento tava certo. Só que quando eu fui postar, não ficou certo. Ficou fora do tempo, sabe? Alguns memes que eu coloquei não ficaram onde era pra ficar. E por isso eu me frustrei. E eu também já tinha postado, porque eu genuinamente estava muito ansioso pra postar. Que eu falei, caramba, é genuinamente algo que eu me empenhei, que eu realmente parei pra fazer, que eu me preocupei, que eu queria fazer algo legal. E não ficou legal, ficou muito ruim. E aí eu falei bem assim, não, quer saber, eu vou deixar. Só vou ficar aí no perfil mesmo, sabe? Eu queria, na verdade, ter apagado, mas eu resolvi deixar lá. E isso matutou muito na minha cabeça, porque eu falei, véi, eu me empenhei demais. E deu errado, sabe? E aí me remeteu a muitas situações de quando eu depositava minha energia em certas coisas e eu dava o meu melhor, e por algum outro motivo, o meu melhor não era suficiente. E é muito engraçado porque eu falo com meus amigos assim, né? Eu falo, não, pô, mas relaxa, você tá fazendo o seu melhor enquanto você não está em condições melhores de fazer mais. Mas eu esqueço de falar isso pra mim. E quando eu falo, é como se não me confortasse 100%, que beleza. Mas eu fiz o melhor e ainda não foi o suficiente. E agora? O que é que a gente faz? E isso me fez pensar até mesmo em que, ok, tem situações que realmente eu me empenhei. Mas tem muitas situações que eu quero começar, eu quero me situar e eu não me coloco naquele lugar.
isso ficou meio confuso. Deixa eu reformular. Por exemplo, eu quero começar um livro novo. Quero voltar a ler. Eu lia muito quando era pequeno, inclusive, e eu perdi muito o hábito da leitura. E aí, beleza, eu vou começar um livro novo. Mas pra mim, é difícil começar. Tem muitos momentos que eu deixo o livro do meu lado. Tipo, eu tô na cama e deixo o livro na cabeceira. É só eu estender minha mão, abrir o livro e começar a ler. Mas é muito difícil pra mim começar. Isso vale para os estudos, isso vale para coisas novas, isso vale para leituras. Eu tenho uma dificuldade. Resolvo na terapia? Possivelmente, mas ainda não falei sobre isso lá. E se eu falei, eu não me movi um dedo para mudar também, então pode ser isso também. Mas, para mim, eu tenho essa dificuldade quando eu vou iniciar alguma coisa nova, provavelmente por medo de dar errado. Por exemplo, eu gosto muito de fazer edits. Aqueles edits com transição, sabe? Fotos, cima, baixo, gira, zoom. Né? Eu gosto. Mas eu parei. Parei porque... Na verdade, não sei porquê, né? Que babado, né? Agora eu não sei porquê. Não veio na minha cabeça. Mas parei. E aí eu quero voltar a editar, mas aí eu fico pensando... E se eu não fizer um edit tão bom quanto os que eu fazia? Mesmo que eu ainda tenha um conhecimento. Sabe? E se um edit novo que eu fizer tem uma qualidade reduzida comparada aos que eu já fiz? Entende? Então eu tenho muito disso na minha cabeça e isso é uma questão muito forte pra mim. Porque eu só fico nisso, no e se, né? Fico no e se. E se eu fizer e der errado? E se não sei o que, não sei o que? E eu fico nesse pensamento e nunca levo as coisas pra frente. Né? Admito que até gravar esse vídeo é realmente uma questão. Porque eu não sei se vai sair bom, não sei se vai pegar view, não sei se vão gostar. Mas enfim, eu só quero me expressar mesmo, porque genuinamente, por mais que eu goste da terapia, eu gosto de escrever, eu também gosto de registrar, eu também gosto de falar. E às vezes, talvez se eu falar, talvez ajude outras pessoas também, porque vai que alguém está passando por uma situação similar ou igual à minha. Né? Eu quero poder falar sobre as coisas e ser tipo, eu te entendo, você não está sozinho, sabe? Eu quero também ser esse tipo de influência, um conforto. E eu saí do ponto do vídeo, né? Que engraçado. Outra coisa também é o TDAH e a ansiedade. Eu tenho diagnosticado. Não é um achismo da minha cabeça, eu genuinamente tenho. E isso é uma questão, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Tenho até uma questão que eu costumo tirar o couro do dedo por ansiedade mesmo. Eu não me orgulho, mas é algo que eu faço. Estou trabalhando para parar, inclusive minha mão melhorou bastante. Que eu estou me controlando muito. Foram anos para isso e estou progredindo, mas ainda é complicado. E aí, por exemplo, quando tem prazo para alguma coisa, eu já fico muito agoniado. Uma coisa que estou passando é a questão dos estudos. Que eu falei pra mim nesse período que eu estou oitavo, eu falei pra mim que eu ia mudar, que eu ia estudar com antecedência. Que eu ia estudar semanas muito antes da prova. O spoiler é que eu não fiz isso. E eu já estou me cobrando. Mas eu ainda não movi um dedo para mudar isso. Porque me assusta. Não sei explicar, não sei dissertar sobre isso. Mas observar que eu planejei alguma coisa e que no final não deu certo, me frustra. Me frustra saber que o pensamento de, eu vou estudar com muita antecedência, esse pensamento que não se concretizou, e por minha culpa, né? Porque sou eu que tenho que mudar isso, né? Sou eu que tenho que mover o dedo para ajudar. Isso me frustra mesmo, né?
Eu não tenho uma desculpa para tal além de rotina. Rotina. Porque eu acordo todos os dias, vou pra faculdade, beleza. De lá, eu tenho que tirar um certo tempo para poder ir pra academia e não fazer o treino completo, porque eu vou precisar almoçar e já ir pro trabalho, né? E como eu estou numa academia de rede, depende muito do horário para a pessoa poder utilizar a máquina tranquilamente, sem precisar revezar com 3 pessoas. E eu estou falando muito sério. E o único horário que normalmente eu poderia estar indo é entre 11 horas e 1 hora da tarde. Mas esse é justamente o horário que eu deveria estar almoçando e descansando para poder trabalhar. Então, complicado. E aí, beleza, eu vou trabalhar a tarde inteira. E aí, na maioria dos dias da semana, eu sempre tenho algum compromisso que é uma obrigação. É uma aula, sei lá, uma aula de dança, uma aula de teatro, que eu também vou chegar um pouquinho mais pra frente. Vou comentar sobre. Então, hoje em dia eu não sinto que eu descanso 100%. Eu sinto que eu não descanso 100%. E quando eu chego em casa do trabalho, genuinamente a minha vontade é de fechar meus olhos e só dormir. Mesmo com fome, mesmo tendo outras obrigações, a minha vontade é de fechar os olhos e dormir por cansaço. E os finais de semana que eu tinha disponíveis, hoje em dia são preenchidos por o teatro. O que não é necessariamente uma reclamação, porque eu genuinamente gosto do teatro, eu gosto do teatro musical, eu gosto de estar indo para as aulas. Mas eu perdi um dia de descanso, por exemplo, que eu poderia estar tendo um sábadozinho para poder descansar. Isso pode ser meio white boy problem? Sim. Mas para mim não deixa de ser uma questão. Para mim não deixa de ser um incômodo, de certa forma, não poder descansar 100% porque eu não me adaptei 100% a isso ainda. E eu me sinto muito cansado. Porque, além de trabalhar, quando chega de noite, eu tenho outras atividades no resto da semana também. Sabe? Por exemplo, hoje, eu acordei, beleza, fui pra faculdade desde as 8 da manhã, né? Só cheguei em casa às 6 horas e 6h10 já tinha que sair pra poder ir pra aula. E só cheguei às 8 da noite. E nesse gap entre 20 horas e, sei lá, 23 horas, eu quero fazer muita coisa. Eu quero poder assistir um filme, eu quero poder jogar, eu quero poder ler alguma coisa. E aí eu sinto que o tempo não é suficiente pra mim. Eu sinto como se as 24 horas do meu dia não fossem suficientes. E não é nem 24 horas, né? Porque certo tempo ali eu vou estar dormindo. Então não é 24 horas para eu fazer as coisas. É menos tempo. E aí muitas coisas que eu quero fazer um dia, eu tenho que deixar pro outro dia. Mas aí no outro dia eu não consigo fazer o que eu queria e eu tenho que deixar para outro dia. E assim vou adiando. E assim vou procrastinando. E aí quando linko agora com o assunto que eu tava falando sobre estudos, por eu não ter tempo, por exemplo, para parar para estudar, porque a única coisa que eu quero fazer quando chegar em casa é dormir, porque eu não tenho mais cabeça para ver palavras ou parar para ler, porque a minha cabeça já está muito cheia, eu vou postergando. E aí vai chegar perto da época das provas, e aí eu vou ficar até madrugada estudando e passar com a nota mínima para passar uma mediana e nunca uma nota máxima. Que querendo ou não, eu me cobro por isso. Só se a luz verde tá incomodando o vídeo, não sei, eu vou virar assim. Vai que, né? Enfim. Me perdi. Me achei de novo. E aí, eu me cobrava muito com nota, mas eu percebi que quanto mais eu me esforço, por mais que eu me esforçasse para estudar, eu não conseguia 100% absorver tudo. Eu não sei se é por conta do TDAH, se é por conta da ansiedade, se é porque mesmo eu foi mal, Aue, mesmo que eu, por mais que eu estivesse confiante, eu chegasse na prova, fizesse, e sabendo que eu tentei absorver o máximo que eu pude e ainda não fosse suficiente, eu comecei a pensar, por que eu vou me cobrar por uma nota máxima?
se pelo menos eu estou conseguindo passar, mesmo que eu ficasse em recuperação, sabe? Então é esse conflito, um dos, né, que existe na minha cabeça, na minha mente. Essa cobrança por fazer algo incrível por uma nota máxima, né, como eu falei no exemplo, e por pelo menos poder passar. Mas perante, vamos dizer assim, como é que eu posso falar esse pensamento agora que veio na minha cabeça? Vamos deixar pra lá. E aí, eu não descanso direito, porque eu tenho insônia. Então eu vou dormir tipo meia-noite pra acordar 6 horas. Às vezes falam, isso pode ser, sei lá, é porque você não tá descansando direito. Eu não descanso bem de qualquer forma. É um processo pra melhorar isso. Estou tentando melhorar isso, mas é complicado. E não é do dia pra noite. Então, enquanto eu não estou melhor nesse quesito, eu continuo me sentindo muito cansado. Muito cansado. Isso afeta muito meu humor. Afeta muito tudo. Meu desempenho na faculdade, meu desempenho no trabalho. Por mais que eu consiga fazer as coisas. Mas me sinto indisposto, né? Fora que também eu penso demais. Eu penso muito. Por exemplo, vou usar o exemplo que eu tava falando mais cedo, que eu acho mais adequado. Quando eu editava bastante, né? Eu sempre ficava pensando, meu Deus, será que isso aqui tá muito... É tipo, ai, eu acho que isso aqui tá muito demais, eu acho que isso não sei o quê. Eu não sei se isso aí ficou bom, não. Vou usar exemplos fictícios. Vamos dizer que eu tenho uma amizade e, sei lá, conversei alguma coisa. Mandei uma mensagem, conversando por texto. E aí, eu falo uma coisa. E eu fico pensando, meu Deus, será que essa pessoa interpretou errado? Meu Deus, será se isso aqui agora eu relendo o que eu falei? Isso aqui dá pra entender outra coisa. Será que essa pessoa interpretou errado? Aí você pode pensar, não, mas também depende da pessoa falar se ela interpretou errado, se se incomodou com alguma coisa que você falou. Sim, mas nem todo mundo faz isso. E eu fico pensando, meu Deus, será? E tudo volta pro será e pro si, né, menino? Eu acho engraçado isso. Acho engraçado. E eu não deveria pensar assim, não deveria pensar muito. Pensar, né, tipo esse overthinking, né? Que lindo que eu tô conseguindo linkar tudo que eu queria falar, tô de alguma forma fazendo, né, de alguma forma. Que lindo. E eu penso demais sobre tudo mesmo. Eu sempre tento tomar muito cuidado com as coisas que eu falo. E mesmo assim eu penso, será que essa outra pessoa interpretou errado? Será que aquela fala que eu tive no dia 1 de setembro de 2025, às 15h30, com pessoa X, será que essa pessoa não entendeu de outra forma? Eu não sou tão extremista assim não, mas já tive pensamentos desse tipo. Extremos dessa forma. Hoje em dia não tanto mais, mas já tive. Então eu tenho muito essas cobranças comigo e eu mesmo me pressiono com tudo que eu me proponho a fazer. E me pressiono para ser uma pessoa muito cautelosa, muito educada, uma pessoa muito boa. Mas a pressão pode consumir. E eu venho perguntando, será se não estar me consumindo? Será se esse conjunto de situações, de tópicos que eu falei aqui hoje, será que não estão me consumindo? Se bem que tem coisas que não são necessariamente culpa minha, porque, bom, por eu não ter muito tempo para estudar, consequentemente eu não consigo estudar. E aí eu me pressiono por não conseguir estudar, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Porque a única coisa que eu quero fazer quando eu chego em casa é dormir, velho. É ficar assim, bem dormido, bem dormido e ponto.
E só que aí eu acabo levando tudo com a barriga e depois a conta chega. Mas como é que eu vou pagar a conta se eu tô sem dinheiro? No contexto, né? Não tá entendendo? Eu não vim aqui pra para trazer uma solução, chegar aqui num autoconhecimento meu. Aqui no. E por, né, de chegar no. E por isso eu vou fazer tal coisa, e você deveria fazer tal coisa também, caso esteja na mesma situação. Não. É só genuinamente uma conversa, um bate-papo mesmo. Que eu venho aqui falar um pouco das coisas. Pra falar genuinamente de que a minha mente ela é um trânsito às 17 horas. É uma via congestionada, entendeu? Minha cabeça ela é isso. Não sei se alguém vai se identificar com isso aqui, mas é isso, sabe? Uma conversa assim entre eu e você que está me assistindo. Então é isso. Caso você tenha se identificado ou sente que passou por alguma situação parecida, né? Ao persistir os sintomas, busque um médico. Pode deixar aqui nos comentários, né? Alguma mensagem de carinho. Se tiver alguma solução também, qualquer coisa, né? Mas as coisas não são tão fáceis não, tá na noite pro dia não. Ou se quiser apenas falar Gabriel, Paulo, identifiquei, você não tá sozinho, eu também sou assim. Também passo por tais situações X. A gente pode conversar, pode, né, bater papo, trocar uma ideia. Deixa teu like, se inscreve aqui também. E vamos ver, se daqui pra frente eu faço mais vídeos. Tô apenas me expressando, né? Vamos ver. Eu acho que isso aqui vai ser mais muito um podcast, que eu acho que vai dar uns 20 minutos de vídeo. Eu duvido muito que as pessoas assistam metade, pelo menos. Mas eu gosto de gravar coisas e gosto de postar. Nesse ponto tem o que pra perder, né? Nada. Começou um desabafo no final de vídeo, né, menino? É isso, boa noite. Tchau, tchau, viu?